Uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos pode estar prestes a acontecer. O deputado Eduardo Bolsonaro revelou medidas que podem afetar diretamente autoridades brasileiras. Confira agora. E vale aqui um detalhe importante. O Felipe Martins, na primeira inserção dele nos sistemas migratórios norte-americanos, foram inseridos o seu nome escrito errado, não era Felipe, era Felipe, algo assim, e também com seu número de passaporte antigo, que havia sido extraviado, ou seja, ele certamente não utilizaria esse passaporte para entrar nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Então, quando foi editado porque isso daí foi corrigido, tá? Eles botaram depois o nome correto e o passaporte correto. Quando essa edição para corrigir aconteceu, eu tenho quase certeza que era o mesmo momento em que o Fábio Shor estava aqui nos Estados Unidos para falar de cartão de vacina de Jair Bolsonaro, ou seja, a história de pano de fundo, a história cobertura dele. Isso daí aconteceu. Então, se isso for verificado, a gente dá a chance da dúvida aos nossos oponentes, né, aos nossos inimigos. Se isso se verificar, nós estamos falando de um crime federal seríssimo nos Estados Unidos. E isso daí dá cadeia séria. Ah, Eduardo, mas essas autoridades brasileiras moram no Brasil. Tá bom. Então não vão poder sair do Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil não extradita, né, brasileiro para o exterior. Mas vai dar problema e vai dar também a possibilidade de, uma vez ocorrendo a condenação nos Estados Unidos, trazer esse processo do Brasil para ser homologado e levar os responsáveis para a cadeia. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Oeste, obrigada por conversar conosco. Deputado, quando nós falamos a respeito de geopolítica, a gente sempre tem aquela especulação de que o Brasil está se aproximando de grupos comunistas do bloco mais ditatorial do nosso país. A minha pergunta é muito direta, se os Estados Unidos enxerga como uma aproximação ou se os Estados Unidos já enxerga como um ato consumado, como um fato. O Brasil já está do lado de lá. Eu não falo pelas autoridades americanas, mas o que eu consigo enxergar por aqui é que não é um fato consumado, né? Até porque estão sendo feitas pressões, né? Obviamente, no jogo da geopolítica, todos têm os seus interesses, e o Trump tem falado, né, na defesa dos Estados Unidos, né, daquilo que é importante para eles, como, por exemplo, o dólar. Ele fala, se tentarem criar, né, ou se ficarem vocalizando demais essa questão de moeda única do BRICS, não por ser uma moeda única de um país, que isso poderia ser criado, mas é porque a motivação para a criação dessa moeda é fazer frente ao dólar. Ou seja, é para quebrar. Em entrevista recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou sobre tensões entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o deputado, Donald Trump e autoridades americanas estão analisando possíveis medidas contra autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes. O motivo seria uma série de eventos considerados polêmicos pelo governo americano, relacionados à liberdade de expressão e possíveis violações aos direitos humanos no Brasil. Ainda segundo Eduardo Bolsonaro, as autoridades americanas receberam relatórios detalhados sobre os acontecimentos recentes no Brasil e cogitam medidas drásticas, como a aplicação da Lei Magnitsky, que pode implicar sanções e restrições internacionais. Tal qual ele fez nessa tarifação, né, nessa tarifa de 50%, que a gente chama de tarifa Moraes, porque a questão não é econômica, não é comercial, ela é sim de uma crise institucional. O Trump deixou isso claro na carta dele. Ele vem trazendo ali no primeiro parágrafo, ele abre com Jair Bolsonaro, os seus familiares, os seus apoiadores. Depois ele fala de questão de eleições limpas. Na sequência, ele comenta ainda a nova decisão da STF das Big Techs. Acho que vocês vão lembrar, né, a porta-voz extraoficial do STF, dizendo que ocorreu uma reunião. O ministro Cássio Nunes alertou para essa possibilidade de sanção. E o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes foram enfáticos em dizer não, isso aí é coisa do Brasil, vamos decidir aqui nós. É coisa do Brasil que impacta principalmente empresas norte-americanas. O Trump, ele é um businessman, ele é um empresário norte-americano. É uma das coisas que ele vai mais tratar com atenção, é justamente esse tipo de situação. E ele não vai querer ser desmoralizado no Brasil e permitir que outros países desmoralizem os Estados Unidos também. Então, quando ele fala da questão das Big Techs, ele está falando de censura, obviamente, né, respaldado na primeira emenda norte-americana, mas ele também está advogando em favor do interesse das empresas americanas. É os caras que sentam no café com ele, são as pessoas que são grandes doadores de campanha dele. Então,
é inimaginável que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes possam querer bater de frente com um inimigo tão poderoso. Isso não é submissão, não, gente. É porque bater de frente com esse tipo de pessoa, isso vai trazer prejuízos para todos os brasileiros. Vocês acham que eu gostaria que fosse implementada uma tarifa de 50% contra o Brasil? Eu estava advogando a favor de uma sanção em cima do Alexandre de Moraes. Mas o Trump, ele tem um arsenal na mesa dele. E podem ter certeza, ele não utilizou desse arsenal todo. E caso venham, talvez até hoje, quem sabe, né, Deus queira, a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, isso só vai ser mais um capítulo dessa novela. Não será o último. E aí a gente vai ver se os outros ministros estão tão dispostos... E você, o que acha dessa possível crise diplomática? Comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais notícias importantes como esta.